Muito bem. Por fim, a gente tem o relatório das atividades. Então, essa aqui é a quarta e última fase do processo de atribuição docente. Vamos ver. Esse é o relatório de comprovação das atividades. É o famoso RIT, né? A gente tem três fases aqui, né? Três partes desse processo de comprovação das atividades, tá? Ele inicia com importar o pitch homologado, ou seja, na fase anterior, a fase de planejamento, ela é homologada ou não pela CAAD. Então, todo registro ou relatório que é feito do trabalho do professor, das atividades que o professor realiza, elas têm que ser homologadas pela CAAD. Então, esse processo aqui, essa parte do processo, ela consta de importar o pitch homologado, ou seja, a CAAD tem que ter aprovado o teu pitch, né? E depois que você fez o planejamento, e depois que a CAAD aprovou, você executa as atividades, evidentemente, né? Uma vez que você finaliza a execução das atividades que você fez ao longo do semestre, que já haviam sido planejados anteriormente, você tem que comprovar determinadas atividades que você realizou. Então, para isso, você vai importar esse pitch já homologado. Então você seleciona aqui o período do pitch que você está fazendo, por exemplo, 2023, primeiro semestre, verifica se todas as atividades aqui planejadas foram executadas, né? E se houver algum tipo de discrepância entre o planejado e o executado, você vai efetuar as devidas correções. O ideal é que não hajam nenhum tipo de apontamentos, né? Ou de correções que vão ser feitas no RIT. Se espera que você faça um bom planejamento e que todas as atividades que você planejou no pitch sejam devidamente executadas ao longo do semestre, tá? Mas evidentemente que existem exceções, né? Problemas ocorrem e a gente deve tratar dessa forma mesmo, tá? Como problemas, como divergências, tá? Como discrepâncias entre o planejado e o executado. Eu costumo apontar esse tipo de falha, vamos dizer assim, de planejamento, como uma não conformidade, tá? Então, se você planejou alguma coisa e não executou, isso é uma não conformidade. É um erro de planejamento, tá? Então, vamos nos atentar mais ao planejamento, fazer bem feito o planejamento, que depois é só comprovar as atividades que precisam ser comprovadas no RIT, tá? Ok. O que você vai fazer aqui depois? Importa aqui o pitch, depois a gente vai fazer o quê? Anexar os comprovantes, verificar quais atividades necessitam de comprovação, isso é bem fácil. A própria ferramenta no SOAP já mostra isso, né? E verificar o tipo de documento necessário para a comprovação, que eu recomendo que vocês leiam aqui a 2345 e 2021, porque ele mostra, né, qual é o documento que você precisa anexar, tá? Para cada atividade tem a sua devida carga horária, tá? E tem o documento comprobatório. Além disso, a gente tem o quê? Que é anexar comprovantes no padrão PDF, tá? Então, se tiver algum documento, por exemplo, que não esteja em PDF, você tem que converter e anexar na atividade solicitada. Acho que é um processo bastante simples, né? Uma vez que você anexou os comprovantes, você envia para a CAAD para avaliação, tá? A CAAD vai realizar essa homologação ou a devolução do RIT para correções, tá? Então, o processo é esse aqui, dispara com o docente, né? Que ele pega o pitch que já foi homologado, faz a importação e começa a elaborar o RIT. Uma vez que ele terminou de elaborar o RIT e colocou e anexou lá os documentos comprobatórios, tá? Apontou divergências, etc., que tiver dentro do planejado para o executado, que é aqui que a gente faz isso, você pode enviar isso para avaliação da CAAD. A CAAD vai analisar o seu RIT, se tiver tudo ok, ela vai homologar o RIT. Se não tiver ok, ela vai devolver aqui para que o docente possa refazer ou fazer ajustes aqui no RIT. Se tiver tudo ok, a hora que se tiver tudo ok do RIT, o teu RIT vai ser homologado, tá? Ao final do processo de avaliação,
é gerado aqui um relatório de HITs homologados ou não, e isso é enviado para a DAE para elas fazerem as devidas atividades aí referentes a isso. E fim do processo, ok? Como que a gente faz aqui o registro do nosso HIT, que é o relatório individual de trabalho, tá? Então, o registro do relatório individual de trabalho é feito no SOAP. Então, a gente entra no SOAP, vai na aba Ensino, Planejamento, Atividade Docente, seleciona aqui relatório individual de trabalho, que é o HIT, e faz, preferencialmente, né? Eu recomendo que vocês façam, tá? O HIT, tá? Semestralmente. O que é feito, né? Até então, é a avaliação do HIT anual, tá? Mas a entrega do HIT, eu acho que deve ser semestral. Você terminou de fazer a tua atividade, ou terminou o semestre, anexa os comprovantes, gera o HIT e submete para a CAD, tá? Eu acho que esse é o procedimento mais correto a ser feito. Não espera no final do ano lá para você poder fazer o HIT. Pode ser que alguns documentos dê mais trabalho do que outros, né, para você poder, os documentos comprobatórios, né? Então, pode ser que coisa você nem lembre mais direito, né? Então, preferencialmente, faça o apontamento do HIT, né, por semestre, tá? Isso para garantir, uma boa prática, né? Para garantir que você não vai demorar muito tempo para fazer os apontamentos. E se houver algum tipo de divergência também, você faz a correção imediatamente após a atividade que você realizou, ok? Então, é bem fácil aqui. A gente entra no SOAP, você seleciona o período, ele vai clicar aqui em adicionar relatório individual de trabalho e ele vai importar o PIT, tá? Você vai selecionar o PIT aqui referente ao semestre que você está fazendo, né? Eu pus aqui, ó, 2023.1, evidentemente que tem que ser o PIT de 2023.1, né? Você só seleciona aqui o PIT referente ao período, clica em salvar, ele já vai importar aqui o PIT. Esse PIT tem que estar homologado, tá? Senão ele nem vai aparecer aqui para você. Se não apareceu é porque o PIT não foi homologado, você deve entrar em contato urgente aí com a CAD, tá? Bom, o registro aqui, o do relatório individual do trabalho, possui duas partes, tá? O HIT possui duas partes. As atividades aqui de regência de aula e as outras atividades. Então, primeiro, vamos analisar aqui as atividades de regência, né? O que você tem que fazer aqui? Se houve, né, alguma discrepância, né, é recomendado que você verifique se a carga horária do componente curricular é compatível com o realizado nas aulas ministradas, tá? Então, pode ser que ao longo do semestre tenha havido alguma alteração na carga horária aqui, ó, do componente curricular que você está ministrando aula. Você pode editar essa carga horária aqui e fazer a alteração se for necessário. Se houver discrepância, realizar a alteração, como acabei de falar, né? Se não houver necessidade aqui, né, de alteração, você mantém como está, né? Se tiver tudo ok, só faço aqui uma breve verificação, né? Acho que é tranquilo fazer isso, para verificar se o componente curricular que você ministrou está batendo aqui com a carga horária que você deu, que pode ser para mais ou pode ser para menos, né? Tem que lembrar isso, né? Pode ser que tenha aumentado, tá? A tua carga horária, etc, né? Ok? Para esse tipo de atividade de regência, como são atividades aí básicas, que passa por coordenação, já foi feito o pitch, o apontamento, não há necessidade de comprovante para essas atividades, tá? As outras atividades aqui do teu HIT, aí sim, algumas vão precisar de documentos em anexo. Então, o que a gente recomenda? Seguir esses passos aqui, né? Verificar quais atividades necessitam do documento comprobatório, que está em azulzinho aqui, ó, né? O sistema já faz isso automaticamente, né? Ele já mostra quais as atividades aqui a gente precisa de comprovante e quais não. Por exemplo, aqui, né? A reunião pedagógica obrigatória, ela não precisa de comprovante, tá?
São 2 horas semanais obrigatórias. E o atendimento ao aluno, que pode ser no mínimo 1 hora e no máximo 6 horas, de acordo com a preferência do professor, também não tem necessidade de comprovante, ok? Então são várias horas aqui que você já pode se dedicar a atendimento ao aluno e à reunião com os docentes, que não precisa de comprovação. Quais outras aqui, né? Que eu tenho aqui, por exemplo, aqui, ó, participação em comissões, a presidência da CAAD aqui, eu já anexei aqui, na verdade, né? Ele precisa anexar o documento. Vou colocar aqui a portaria, né, que me designou como presidente da CAAD, por exemplo, né? Que é uma categoria de administração e representação. As outras que eu fiz aqui, recuperação paralela, tem que ter comprovante, orientação de estágio supervisionado, tem que ter comprovante de orientação de estágio. E eu fiz alguns projetos aqui também que eu vou anexar aqui o documento, tá? Então, o que é obrigatório, que ele já consta aqui, né? São esses dois aqui que estão em azul aqui. Os dois já tinha colocado o comprovante, não apareceu, né? Aí ele pede para você anexar o documento até que fique tudo verdinho, né? Vai aparecer tudo verde aqui, que você já anexou os comprovantes necessários, tá? É a hora que você já anexou todos os documentos comprobatórios, que devem ser aqui todos PDF, tá? Que é o único tipo de arquivo que o RIT aceita para submeter como documento, né? Assim que você anexou todos os comprovantes, você entrega para avaliação aqui para a CAAD, tá? Acho que é bem tranquilo, né? Praticamente você vai ter que fazer o quê? Uma verificação, né, das atividades que você fez, checa as atividades aqui, ó, que você realizou ao longo do semestre, né? Você vai gastar poucos minutos para fazer isso. 5 minutinhos você faz isso, né? Se você já tiver todos os documentos comprobatórios, você só vai anexar os documentos aqui comprobatórios e enviar para avaliação. Então a elaboração do RIT é coisa de 5, 10 minutos, né? Não passa disso. Bem feito, né? Você olhando e conferindo tudo, tá? Ao longo do semestre que você vai ter que fazer, né? É muito pouco tempo para a gente poder fazer um apontamento desse, né? Bem tranquilo, acho que é bem fácil da gente poder realizar, né? Então eu recomendo aos colegas aqui que verifiquem, né, esses dois itens, né, a parte de regência, vejam aqui a carga horária, se os componentes estão corretos, se houver divergência aponte, tá? E a gente verifiquem aqui também as outras atividades, né, que você está realizando. Verifica aqui se está tudo apontado corretamente e se todos estão com os documentos comprobatórios necessários. Se tiver, bem fácil, né? Só submeter aqui para avaliação, acabou o processo. Aqui a gente tem a nossa fase aqui de avaliação do RIT, que é a parte da CAAD, né? Que ela vai fazer a avaliação do RIT seguindo ou segundo os critérios estabelecidos aqui na Resolução 121 de 2015 e a Portaria 2345 de 2021. Então, da mesma maneira, são dois documentos aqui que você tem que conhecer tanto para fazer o PIT quanto para fazer o RIT, né? Que são documentos assim muito importantes para o docente, né? A gente vai fazer análise de acordo com esses dois documentos, tá? E se tiver tudo ok, vai ser homologado. Se não tiver, a gente devolve aqui para correções. Da mesma forma que eu acabei falando no PIT, eu sugiro, né, que os docentes verifiquem durante o processo de avaliação se o RIT foi homologado, tá? Então, a CAAD não tem obrigatoriamente, tá, a necessidade de enviar uma comunicação para o docente falando que o RIT foi devolvido para correções, tá? A obrigação é do docente fazer isso. Evidentemente que a gente pode estabelecer um canal de comunicação, mas a gente pede que os colegas façam, tá, essa verificação para ver se o teu RIT foi homologado ou não durante o processo de avaliação. Porque é a obrigação da CAAD analisar todos os RITs, tá? E fazer o apontamento no SWAP, tá? Essa é a obrigação da CAAD.
Infelizmente a CAD não manda uma notificação para o docente falando que o HIT foi devolvido, tá? Então eu peço que vocês analisem, tá? Ok? Para ver se o teu HIT foi homologado ou não. O HIT ele começa aqui no docente, fazendo a importação aqui do PIT homologado, ele faz a elaboração do HIT, insere os documentos comprobatórios, manda para a CAD faz aqui a avaliação do HIT e verifica se está ok. Se estiver ok, ele vai ser homologado, se não, ele devolve aqui para o docente poder fazer a elaboração novamente e submeter de novo para a CAD. Até que esse processo termine, dentro do prazo regulamentar, né? A gente vai enviar, ao final desse processo, aqui um relatório também de HITs aqui para a DAI, tá? E acabou o processo. Ok? Muito obrigado a todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a CAD.